os Teleri, roubou os barcos, tacou fogo em tudo, atravessou o gelo! Primeira Era, capítulo 9. Dagor Nui Gilead, a Batalha sob as Estrelas. Assim que chegou à Terra-média, Fëanor se dirigiu ao norte, mais especificamente para a abertura oeste na cadeia de montanhas, chamada Hithlum, aqui. E depois dessa cadeia de montanhas, fica Angband, e por isso Fëanor foi para lá. Só que Fëanor é um cara barulhento, e o seu escândalo chamou a atenção de batedores de Morgoth, que reportaram ao seu mestre a chegada dos elfos. E ele, maroto que só, preparou uma daquelas recepções calorosas que só ele sabe fazer. Ele mandou um contingente do seu exército de orcs para receber Fëanor e os Noldor que chegavam de Valinor. Só que não tudo. Ele mandou outro pessoal dar um chega pra lá nos moleques lá em Doriath, que é o reino de Thingol, o líder dos Teleri, que ficou pra trás, não seguiu com a marcha, porque ele conheceu a maia chamada Melian, casou com ela, e os dois fundaram o reino de Doriath e blá blá blá, você já devia saber disso. Enfim, Morgoth dividiu seu exército para poder atacar os dois povos élficos que agora habitavam Beleriand, os Noldor que chegavam e os Teleri que já estavam lá. Na verdade ele mandou os orcs dele antes pros Teleri, mas eu vou falar dessa batalha no próximo capítulo. Hoje a gente vai seguir com os Noldor. E Morgoth fez isso, atacou todo mundo ao mesmo tempo pra mostrar que chegou e pra mostrar quem é que manda essa porra agora. E matar todo mundo ao mesmo tempo pra ficar tranquilo e acabar com seus inimigos, porque Morgoth é cabra macho. Então, uma bela noite, os Noldor acampavam às margens de um lago cristalino sob a luz das estrelas, quando de repente eles começaram a ouvir uns estardalhaços e barulhos esquisitos ao longe. E como você já deve imaginar, eram os orcs de Morgoth que chegavam para impedir os Eldar de se estabelecer naquela terra. Então os Noldor rapidamente se prepararam e entraram em formação de batalha. Eles já conseguiam ver os seus inimigos que se aproximavam. E as tropas do Senhor do Escuro estavam bem confiantes porque os seus números eram bem maiores do que o dos Eldar. Só que à medida que os orcs vinham se aproximando, eles conseguiram ver estampado nos olhos dos elfos uma determinação que queimava no fundo de suas almas. Mas mesmo assim continuaram avançando. Quando a linha de frente atacante se chocou com a defesa dos Noldor, ela foi rapidamente destruída. Fëanor girava sua espada com avidez, cortando orcs que nem papel. Os orcs, apesar de maior número, não tinham a menor chance. Acontece que os elfos tinham acabado de chegar, eles ainda estavam banhados pela luz das árvores, e com o poder dos Valar fluindo nas suas veias, eles dizimaram um contingente muito grande de inimigo sem sofrer um arranhão sequer. E os elfos matavam os orcs com prazer, quase como se divertindo ao fazer isso. Tipo uma criança numa piscina de bolinhas, eles avançaram pelas tropas inimigas. Não demorou muito até as tropas de Angband desistirem e baterem em retirada, mas os elfos queriam vingança e começaram a perseguir os seus inimigos. E eles não descansariam até que o último orc caísse sem vida no chão. Os orcs fugiram pro leste, com os Noldor na sua cola, e quando eles chegaram nas praias de Beleriand, eles rumaram pro norte, tentando voltar pra Angband. Só que acontece que eles se deram de cara com Fingolfin, que acabava de chegar da travessia infernal nas terras geladas. E Fingolfin, todo cansado, fudido, destruído, a primeira coisa que ele viu quando chegou na Terra-média foi uma porrada de orc vindo na sua direção e Fëanor, que nem um maluco, correndo atrás com uma espada pra cima. Então ele falou: "Não, você tá de sacanagem, bicho. Puta que me pare!" Mas ele não tinha escolha, ele também sacou suas armas, junto com os elfos da sua casa. E agora os servos do Senhor do Escuro estavam encurralados, com Fingolfin na sua frente e Fëanor na retaguarda. Eles não sabiam o que fazer, foram cercados e a batalha começou! Só que a luz das árvores de Valinor já tinha deixado os Noldor a essa altura. Então por 10 noites, elfos e orcs ali pelejaram, naquela que ficou conhecida como a Batalha sob as Estrelas. Porque, como eu já estou cansado de repetir, a Terra-média nessa época era iluminada apenas pelas estrelas oriundas das lágrimas de Elbereth. Não havia nem sol nem lua. E os Noldor saíram vitoriosos dessa batalha, mas sofreram muitas baixas em compensação. A vitória deles só não foi completa porque um grupo de aproximadamente 20 orcs conseguiu escapar dali. Só que os elfos se deram por satisfeitos com aquela vitória porque já estava todo mundo muito cansado para ficar correndo atrás de meia dúzia de gato pingado. Exceto quem? Ele mesmo. A ira de Fëanor era maior do que a de qualquer outro elfo e ele queria destruir tudo que Morgoth tinha e não se deu por satisfeito. E em toda a sua porra louquice, cheirado de cocaína, Fëanor saiu correndo que nem um maluco. Indo atrás dos orcs que ainda sobraram vivos. Num pique inacreditável, com a mão tremendo e os olhos vidrados com uma energia sobre-humana, ele corria até alcançar as montanhas negras que circundavam Angband, a morada de Melkor, o seu maior inimigo. E agora faltava muito pouco para que Fëanor finalmente conseguisse completar sua vingança.
Ao vislumbrar pela primeira vez as Montanhas Malditas, Fëanor se deparou com uma centena de Balrogs que deixava Angband naquele momento para chegar lá na batalha sob as estrelas e acabar com a alegria da moçada. E Balrogs são criaturas difíceis de se descrever, eles são uma sombra gigantesca, mais negra do que o abismo, envolta em chamas que traçam a sua silhueta demoníaca. Mas Fëanor não se intimidou, ele encarou seus oponentes e avançou na sua direção e engajou em uma batalha épica que durou horas contra centenas de Balrogs ao mesmo tempo, e eu particularmente não consigo imaginar como isso é possível. Mas enquanto isso, lá atrás, a casa de Fëanor, liderada pelo seu filho mais velho, Maedhros, pedia desculpa a Fingolfin pela queima dos barcos, que com muita relutância aceitou o perdão do seu sobrinho, porque ele sabia que os Eldar estavam em desvantagem em Beleriand, ele não podia se dar o luxo de brigar entre si, mas que ficou meio que um climão, ficou. Então, os Noldor decidiram ir atrás do seu rei supremo Pilha Errada para que ele não fizesse algo mais imprudente, para não dizer estúpido, do que ele vinha fazendo até agora. E liderados por Maedhros e Fingolfin, os elfos rumaram ao norte e encontraram um exército de Balrogs e os engajaram numa batalha dura e difícil. O combate foi terrível e muitos elfos morreram, mas no final eles venceram e os Balrogs bateram em retirada de volta para Angband. Quando os 7 filhos de Fëanor finalmente viram seu pai caído, eles se aproximaram e encontraram Fëanor gravemente ferido. Ferido! Não morto. Ferido! Depois de enfrentar um exército de Balrogs. Se liga nessa, Gandalf. Fëanor estava incandescente, com seu espírito de fogo queimando a sua própria pele. E em seu leito de morte, ele fez com que seus 7 filhos repetissem o juramento que ele fez lá em Tirion, em Valinor, antes de deixar as Terras Imortais. O juramento maldito que os obrigava a qualquer custo vingar a morte de Finwë e recuperar as 3 Silmarils, sei lá. E ali os 7 repetiram as palavras que protagonizariam as maiores merdas de Beleriand, fechando com chave de bosta a vida de Fëanor e provando que a sua pilha errada transcende sua própria vida. O juramento em si ele é bem longo, mas resume-se em: tá pra nascer uma piroca na minha testa antes de eu deixar aquele filho da puta ficar com a minha biju. Então o espírito de Fëanor finalmente deixou violentamente o seu corpo explodindo em chamas e produzindo um clarão vermelho na noite da Terra-média. Nem morrer, o cara morre tranquilo. E no primogênito de Fëanor surgiu um ódio tão grande e incontrolável que Maedhros, recém-consagrado Rei Supremo dos Noldor, seguindo o legado pilha errada do seu pai, atravessou as Montanhas Negras e chegou na planície que circundava Angband. E ele, achando que é fodão que nem o pai, avançou inconsequentemente para cima da fortaleza de Morgoth. E, obviamente, essa ideia maravilhosa resultou nele sendo capturado por uma porrada de orc que por algum motivo cortaram seu cabelo e acorrentaram Maedhros em uma das 3 montanhas do Tangorodrim para ser torturado por todo tipo de criatura escrota até o fim dos tempos. Enfim, mandou bem a Vera, os Noldor tão bem de rei. Mas voltando lá pro outro lado do mar, em Valinor, quando a batalha sob as estrelas teve seu fim, as árvores de Elbereth, que mesmo estando mortas, deram um fruto cada uma, um prateado e o outro dourado. Então Yavanna, a Valar criadora das plantas e dos animais, pediu que 2 de seus maias pegassem esses frutos e carregassem até o firmamento, então dessem voltas alternadas em torno de Arda. E foi assim, com a conturbada chegada dos Noldor, que o primeiro raio de sol tocou Beleriand, marcando o início do primeiro dia da Terra-média. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. E aí, na trivia do ovo de Páscoa de hoje eu vou falar sobre o Sol e a Lua. Acontece que a Maia que carregou o fruto da árvore prateada para o firmamento se tornou a Lua. E ela era apaixonada pelo Maia que carregou o fruto da árvore dourada para os céus e se tornou o Sol. A intenção de Yavanna era que os dois alternassem as suas voltas de 12 em 12 horas para que sempre tivesse luz em Arda. Quando um deles saísse do mundo para o vazio ao leste, pela porta da noite, o outro retornaria a oeste, pela porta da manhã.
Ocorre que a Lua sempre queria estar perto do Sol, seu amado, e por isso seu ciclo se tornou completamente desordenado do jeito que a gente conhece hoje. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se você quer continuar acompanhando, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.